Olá, nós estamos iniciando o programa É Lei, com o objetivo de apresentar à sociedade maranhense a produção parlamentar na Assembleia Legislativa, sempre mostrando leis que modificam o seu dia a dia em nosso estado. E no programa de hoje você vai ver: Abril Marrom visa conscientizar a população sobre prevenção aos problemas de saúde ocular no Maranhão. No É Lei, afroempreendedorismo transforma a vida de mulheres negras no estado. Ainda, os avanços propiciados à democracia brasileira com o advento da Constituição de 1988. Veja também, lei de autoria da deputada estadual Thaisa busca orientar jovens sobre os males do uso excessivo dos aparelhos tecnológicos. E mais, a Assembleia Legislativa institui lei que valoriza o potencial maranhense na fabricação da cachaça e tiquira. Gente, no Maranhão, todo mês de abril é celebrado o Abril Marrom, uma lei dedicada à conscientização da população sobre a importância da prevenção às doenças que provocam vários tipos de deficiência visual. O Abril Marrom é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto. A reportagem que você vai ver agora é de Joelson Braga. Estudos recentes apontam que a população mundial com cegueira ou algum tipo de deficiência visual deve dobrar até 2050. Só no Brasil, já temos mais de 1 milhão de pessoas cegas. Os dados são preocupantes, principalmente porque os brasileiros não têm o hábito de consultas periódicas com especialistas. Para chamar a atenção deste problema, uma iniciativa do deputado Otelino Neto virou lei estadual e institui no Maranhão o Abril Marrom, mês dedicado à prevenção da cegueira. Este professor nasceu com baixa visão. Natural do interior do estado, os pais sempre buscaram ajuda médica, mas com um histórico de cegueira familiar e após um acidente, ele perdeu a visão total aos 11 anos de idade. Eu brincando na rua, lá na minha cidade, Poção de Pedras, tive um acidente com um automóvel e aí a partir desse acidente eu notei uma perda significativa no resíduo visual que eu possuía ainda e, a partir de então, eu fui gradativamente perdendo a visão. A gente buscou certamente um acompanhamento médico, né, na cidade vizinha, aqui eu morava. Buscamos posteriormente, depois de encaminhados aqui em São Luís, em outras cidades, como São Paulo, mas o quadro já era, de fato, irreversível e aí acho que no decorrer de um ano e 2 meses, eu acabei perdendo totalmente a visão. Atualmente, estima-se que existe uma população de mais de 1 milhão de pessoas cegas em todo o país. Agora, o que chama a atenção é que, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, cerca de 60% a 80% desses casos poderiam ser evitados. Daí a importância do Abril Marrom, despertar e chamar a atenção para o caso da cegueira. E este oftalmologista observa que é fundamental o acompanhamento periódico com um especialista para cuidar da boa saúde dos olhos. Em alguns casos, doenças poderiam ser tratadas e, assim, evitar que levassem à cegueira. As pessoas elas tendem a não procurar um oftalmologista antes de ter algum sintoma, algum sinal. E isso é muito grave. A criança ela deve ser levada no oftalmologista desde o nascimento, para que ele possa realizar o teste do olhinho, verificar se existe, né, passagem para a luz por todo o sistema óptico, porque ao nascimento você pode encontrar barreiras à passagem de luz, uma catarata congênita, uma opacidade na córnea ou mesmo um tumor retiniano. Especialistas apontam que nas próximas décadas, 61 milhões de pessoas serão cegas. 474 milhões terão deficiência visual moderada a severa. 360 milhões de pessoas terão deficiência visual leve. E 866 milhões terão presbiopia não corrigida. Na tentativa de reverter este quadro, no Maranhão o Abril Marrom será celebrado anualmente, com a realização de campanhas que estimulem as visitas periódicas a especialistas e acesso a exames preventivos. A lei prevê ainda a mobilização de entidades médicas, centros hospitalares e poder público e busca dar visibilidade a dados e informações
acerca do problema, a fim de reduzir a incidência de mais casos de cegueira no estado. O Abril Marrom, instituído pela Casa do Povo, serve para despertar e alertar as pessoas a cuidarem da saúde ocular. Algumas doenças, como a diabetes e agora a Covid-19, causam severos prejuízos à visão. A Covid, inclusive, deixa algumas sequelas, né? Por isso, precisamos de prevenção sempre. Fica a dica para você. O empreendedorismo tem transformado a vida de mulheres negras no Maranhão. Você vai conhecer agora, no ELEI, o afroempreendedorismo, que ganhou visibilidade como Feira Preta, a partir de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. Entenda mais na reportagem de Márcia Carvalho. Há 16 anos, a Alessandra aprendeu a trançar com a tia. Entre um fio e outro, traçou o sonho de levar conhecimento para outras mulheres sobre a cultura ancestral do povo negro. Quando você entrança, você tem que entrançar com amor, com dedicação e com respeito. Até porque essa história vem dos nossos ancestrais, que muitas das vezes tinha que trançar rotas de fuga na cabeça do companheiro para poder eles fugirem. Outras vezes era para trançar para poder se alimentar, quando guardavam grãos, sementes de arroz, para poder fertilizar na terra onde eles queriam sobreviver. E sobreviver é justamente a razão que faz aumentar o número de homens e mulheres empreendedores no país. E nessa arte, mulheres vão ganhando cada vez mais espaço por considerar necessário vencer com a própria história. Para mim é importante porque, primeiramente, vai além da estética, né? Faz parte da questão do meu próprio empoderamento também e além de despertar em mim esse outro lado, que é a questão empreendedora. Então, as mulheres, principalmente as mulheres negras, elas precisam se reinventar, né, se refazer as suas ideias o tempo todo. Então, as oportunidades que aparecem, elas são sempre bem-vindas. A Virgínia é artesã há 6 anos. A inspiração veio da África e rompeu as barreiras da invisibilidade. Graças a Deus o mercado tem se expandido a cada dia mais. É pouco, né? Porque aqui no Maranhão, 74% da população é negra, certo? Ou parda, e ela não conhece a sua cultura. E isso aí faz com que hoje a curiosidade, o lugar de fala que está se expandindo do negro, ele faz com que os próprios negros queiram conhecer sua cultura. E hoje, graças a Deus, os afroempreendedorismo tiveram uma visão ampliada disso e resolveram colocar em pauta nos seus produtos, entendeu? O produto negro, o produto que valoriza o negro, que melhora a autoestima do negro e que trabalha esse amor próprio, né? Esse amor da Alessandra, da Virgínia e da Keila é o mesmo dos mais de 300 afroempreendedores da capital maranhense que já vem participando de eventos voltados para o segmento e que valorizam a produção local. Muitas das mulheres que trabalham esse momento, que elas produzem vários artesanatos, roupas, bijuterias, mochilas, elas são realmente designers, né? Só que elas não são vistas dessa forma. E a feira ela vem trazer justamente isso, valorização desses trabalhos, dessas mulheres, né? Que muito contribui para o comércio do Maranhão. A Feira Preta SLZ faz parte do calendário municipal há 2 anos. Agora, um projeto de lei, aprovado em 2 turnos na Assembleia Legislativa, a torna parte do calendário estadual. E o evento passa a ter o nome de Feira Preta MA e inclui empreendedores de vários públicos. Esse ano, né, nós tivemos a grata surpresa da deputada Ana do Gás nos presentear de que a feira fosse aprovada dentro da Assembleia Legislativa, né, oportunizando assim a mais de 300 afroempreendedoras, mulheres indígenas, quilombolas, né, o público LGBT, a todas essas categorias de pessoas, né, que nós pudéssemos fazer a primeira feira MA Preta, né, e a terceira feira SLZ Preta.
A Feira Preta já acontece há mais de 20 anos em outras cidades e é um evento reconhecido na América Latina. No Maranhão, a iniciativa também gera oportunidade. E oportunidade é um dos principais ingredientes para os empreendedores. Eu acredito que hoje, a gente tendo uma Feira Preta Negra em São Luís do Maranhão, é importante para a gente conhecer todos os nossos afroempreendedores, sem exceção. É dar oportunidade para essas pessoas, porque eles são artesãos de qualquer arte, mas eles precisam ser valorizados. E para a gente, eu acreditava que não poderia ser só um calendário, só uma data. Tem que mostrar essa galera todos os dias, para a gente conhecer quem são os nossos artistas de verdade, para a gente valorizar a mão de obra dessa pessoa. O que é que ainda falta muito para a gente aqui em São Luís é materiais. A gente precisa comprar fora e a gente precisa dar oportunidade para os empreendedores, porque eles também têm, só que eles não são tão conhecidos. E eu acho que a feira vem para resgatar isso. Bem legal, né? Quando as nossas raízes civilizatórias, como os africanos, que no nosso estado representam 74% da nossa população, são respeitados e valorizados. Essa Feira Preta, além de empreendedora, resgata e valoriza a cultura maranhense. A Constituição Brasileira de 1988 trouxe avanços na cidadania e garantia nos direitos fundamentais. A liberdade de expressão foi o maior bem conquistado através da Carta Magna. Todo dia 25 de março comemora-se o Dia da Constituição Brasileira. Veja. A Constituição de 88 consagrou os direitos fundamentais e direitos sociais dos cidadãos, como a liberdade de expressão, a igualdade entre homens e mulheres, a participação política. Para se ter uma ideia, antes da Constituição de 88, era comum as prefeituras terem funcionários ganhando menos de um salário mínimo, cerca de 30% a 40%. Mas, afinal, como essas mudanças afetaram na vida dos brasileiros? Fruto desse detalhamento, há na sociedade, em alguns segmentos, alguma insatisfação com essa abrangência do texto constitucional e nós temos aí já 116 emendas constitucionais de revisão desde 1988, tentando modificar alguns preceitos do texto original. Mas, na sua essência, a Constituição está mantida. Isso também é normal que as Constituições evoluam, com o passar do tempo, elas se ajustem, talvez não na intensidade com que acontece no Brasil, né? Pela Constituição de 88, a educação passou a ser dever do Estado e direitos de todos, mas foi na área da saúde que houve um dos maiores avanços. A criação do SUS, Sistema Único de Saúde, mesmo com todas as dificuldades, universalizou o acesso da população, que antes não era direito de todo cidadão. É um sistema único de saúde que se tem exclusivamente aqui no Brasil, onde muitas pessoas não têm a mínima condição de pagar um plano de saúde, uma consulta privada, em uma clínica boa. E a Constituição Federal dispõe isso para todo brasileiro, que é uma consulta grátis através do SUS. Antes da Constituição de 88, as pessoas que não tinham recurso financeiro para o atendimento à saúde eram consideradas como indigentes. Boa parte recebia o acesso à saúde através de atendimentos filantrópicos. Só quem consultava, quem tinha direito, era a população com menos de 30 milhões, né? Porque era o emprego formal. Quem não tinha emprego formal ia para os hospitais públicos mais filantrópicos. Atualmente, mais de 100 milhões de pessoas são atendidas pelo Programa de Atenção Básica do SUS. Mais de 500 consultas médicas por ano, 1 milhão de internações por mês. Números grandiosos e que demonstram o verdadeiro significado de um conjunto de ações e serviços de saúde a toda a população. O SUS, nessa Constituição, ela implantou o SUS como uma demanda muito boa, onde diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então isso aí foi um marco no Brasil e no mundo, porque é o único país onde a saúde é gratuita para todos.
O direito à saúde é apenas um exemplo. A Carta de 88 também possibilitou que as eleições para presidentes da República, governadores e prefeitos acontecessem de maneira direta e a participação do cidadão na política fosse ampliada. Jovens de 16 anos ganharam o direito de votar. O João e a Alessandra fazem questão de ir às urnas. Já tirei meu título de eleitor, estou ansioso, por esse momento, pois eu quero que, com o meu voto, eu possa fazer a diferença lá na frente. E hoje é o dia da Constituição Brasileira, que veio para nos dar o direito de ter o nosso voto, ter um direito a uma saúde pública boa, de qualidade, e é por isso que é tão importante a gente participar desse momento. A seguir, o ELEI volta com mais leis que transformam a sua vida. Não sai daí que a gente volta já aqui na TV Assembleia. Aguarde só um instante. A sociedade brasileira tem trocado o hábito das relações humanas pelo vício dos aparelhos tecnológicos. O telefone é uma delas. E é justamente o excesso do uso diário que tem preocupado. A deputada estadual Thaís Ortegal, que é médica, quer chamar a atenção com a criação do Dia de Conscientização à Dependência Tecnológica no Maranhão. A reportagem é de Joelson Braga. O Michel não consegue ficar muito tempo longe do celular. Ele não sabe nem quantificar as horas. Rapaz, amigo, uma valor estimativa vai ser meio complicado, mas eu utilizo bastante. Não consegue ficar longe do celular? Na verdade, hoje o meio de comunicação é inevitável, né? Mas você sabia que o uso excessivo de tecnologias pode causar dependência? Isso mesmo. A tecnologia utilizada de forma abusiva está prejudicando crianças e adultos devido ao acesso descontrolado ao mundo virtual. Chamar a atenção para este problema é o objetivo da lei de autoria da deputada doutora Thaís Ortegal, que cria o Dia Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica. Um projeto de extrema importância para a gente poder proporcionar fazer essa campanha, para a gente poder proporcionar esse momento, fazer realmente junto com as escolas, se unir e fazer o dia mesmo de conscientização, para colocar, a passar aos pais também, uma maneira de educar, de limitar o uso das redes sociais, desses equipamentos. As pessoas estão se habituando a fazer várias coisas ao mesmo tempo, sempre acompanhadas do celular. No Brasil, 73% das pessoas não saem de casa sem um aparelho. Somos o 5º país no ranking global de tempo gasto com o celular. É como se a vida estivesse acelerada e só agindo assim pudéssemos dar conta de tudo. Mas tal comportamento tem um preço. Este psicólogo observa quando o simples uso de tecnologias pode virar doença. Quando isso afeta o sujeito apresentando esses sintomas físicos, como ansiedade, como contexto depressivo, taquicardia, tudo isso associado a um sofrimento por conta de não ter essa tecnologia acessível para ele, então a gente começa a perceber que isso está afetando de uma forma, gerando um contexto já de um transtorno psíquico associado à questão dessa utilização. Mas como manter controle diante de algo tão prazeroso? Na correria do dia a dia das pessoas, o uso das tecnologias passou a ser preocupante. E aí, quanto maior a dependência em relação ao aparelho, mais grave é o caso do usuário. Não é à toa que várias pessoas relatam problemas físicos e psicológicos em razão do uso excessivo desses equipamentos. O psicólogo lembra ainda que não é errado o uso das tecnologias, mas o excesso deve ser evitado. É fundamental compreender até que ponto eu preciso utilizar essa tecnologia. Por exemplo, o smartphone. As pessoas hoje em dia elas desenvolveram, buscaram dentro da tecnologia do smartphone, por exemplo, aplicativos, apps, que fazem com que ela monitore o tempo de utilização da rede social. Tipo assim, se ela se programa por dia, é uma pessoa que ela tinha uma dependência de rede social, por exemplo, que ela utilizava 8 horas por dia. Se é um sujeito que ele, dentro do contexto de tratamento dele, ele começa a perceber que ele
tem capacidade de reduzir para 4, para 3, então ele coloca nesse aplicativo essa informação e esse aplicativo vai avisando, olha, dá um start para ele de você atingiu a sua cota máxima de utilização. É incrível, quando a gente vai a um restaurante, em qualquer lugar, a gente vê pai, mãe e filhos de cabeça baixa, olhando para o celular todo o tempo, sem conversar ou qualquer tipo de interação entre os familiares. Infelizmente, a tão necessária tecnologia hoje tem feito muito mal às vezes. A nossa juventude pelo excesso de interatividade virtual. A vida real vai ficando mais difícil, né? E para trás. Mas a gente precisa retomar esse caminho que é muito mais interessante. Agora você vai acompanhar no programa É Lei os projetos de leis aprovados pelos deputados estaduais à espera de sanção do governo e outros que estão em tramitação na Casa do Povo, com Luísa Nunes. Projeto de Lei número 2/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação no Estado do Maranhão, e altera a Lei Estadual número 6.915, de 11 de abril de 1997. Projeto de Lei número 346/2021, de autoria da deputada Helena Doelib, que estabelece diretrizes para a instituição do programa Órfãos do Feminicídio, Atenção e Proteção no âmbito do Estado do Maranhão. Projeto de Lei número 9/2022, de autoria do Poder Executivo, institui o Sistema Estadual de Proteção às Pessoas Ameaçadas no Estado e o Conselho do Sistema de Proteção do Estado do Maranhão. Projeto de Lei número 112/2022, de autoria do Poder Executivo, determina os critérios para a utilização dos recursos a serem repassados ao Estado, a título de complementação financeira, no âmbito do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Projeto de Lei número 561/2019, de autoria do deputado Zé Inácio Lula, que indica diretrizes para a coleta e destinação final pelos fabricantes de bebidas em embalagens de vidro. O Maranhão tem um enorme potencial para a fabricação e comercialização da tiquira e cachaça. Todo mundo sabe disso, mas necessitava de organização e visão política. E nesse contexto, o deputado estadual Ariston Ribeiro é autor de leis que estabelecem critérios para a padronização dos destilados. Entenda agora numa reportagem produzida pelo Departamento de Jornalismo da TV Assembleia, com o repórter Ismael Gama, que vai explicar mais esse processo, inclusive de leis que vão beneficiar não só a fabricação, mas a comercialização dentro e fora do estado do Maranhão, da tiquira e também da cachaça. O encontro foi para discutir o projeto Cartima, Cachaça Artesanal e Tiquira do Maranhão, que reuniu representantes do setor produtivo, do setor de venda de bebidas e da Federação das Indústrias do Maranhão. O estado tem grande potencial na produção e venda de cachaça e tiquira. Esse é um trabalho que já vem sendo executado há bastante tempo, principalmente pelo Sistema S. Então, sabemos que o estado tem tem um grande potencial, isso há anos, só que faltava essa organização e agora a organização está realmente funcionando e a gente está vendo o resultado que está sendo muito animador. O Maranhão conta com mais de 400 alambiques, mas de acordo com Jorge Fortes, presidente do Sindicato de Bebidas, Refrigerantes, Água Mineral e Aguardente do estado do Maranhão, o maior problema desses produtores, que trabalham em várias regiões do estado, é a falta de registro e a adequação da estrutura para que bebidas como tiquira sejam produzidas de forma mais profissional. Nós desenvolvemos um projeto junto ao Sindibebidas e as várias instituições, FIEMA, SEBRAE, SENAI, que busca exatamente trazer para a formalidade grande parte desses empresários que hoje estão trabalhando na informalidade. Isso, sem dúvida nenhuma, representaria uma elevação muito grande da contribuição em tributos para o Estado e, consequentemente, também melhorando tanto a qualidade do produto como a oferta de um produto para a sociedade maranhense que consome esses destilados do Maranhão.
A cachaça e a tiquira também entraram em pauta no Parlamento Estadual por conta de 2 projetos de lei de autoria do deputado Ariston Ribeiro, que estabelecem exigências técnicas no padrão de identidade e nas características do processo de elaboração da tiquira e da cachaça no Maranhão. O empresário Sérgio Damiani tem um alambique na cidade de Vargem Grande, onde produz a cachaça baronesa. Ele conta que a legalização e estruturação do alambique, conforme as normas das autoridades de saúde, facilita a comercialização da bebida. Muito importante, a nossa empresa é uma das 9 indústrias registradas que produz cachaça de qualidade dentro do estado, inclusive com o selo produzido no Maranhão. Então, produzindo uma cachaça de primeira linha para a nossa comunidade maranhense. Facilita, principalmente porque hoje tem muita fiscalização e a gente que lida com saúde, com alimentos, é muito importante que se esteja legalizado nesse sentido. Nós temos aqui uma vocação muito grande para a produção de cachaça e tiquira, mas era necessário mais organização para a comercialização. E aí a participação decisiva e desenvolvimentista da Assembleia Legislativa do Maranhão foi fundamental, que instituiu leis buscando critérios técnicos que deram ao Estado mais arrecadação, mais produtividade e também qualidade ao consumidor. Nós estamos chegando ao final do programa É Lei. Lembrando a você que sempre estamos juntos aqui na TV Assembleia, canal 9.2 aberto, Max TV, canal 17 e também na TV por assinatura Sky 309.2. Durante a semana, nós temos várias reprises que você vai ter a oportunidade, se viu, de rever o programa. Se ainda não viu, a oportunidade de acompanhar também pela primeira vez. Aqui aparecem, inclusive, as nossas redes sociais na tela para que você possa entrar em contato com a nossa produção e também com a TV Assembleia. O nosso desejo é que você esteja sempre de bem com a vida. Até a próxima, gente.